Dezembro de 1944. Montanhas dos Apeninos, norte da Itália. A neve cai sem parar há 3 dias. O termômetro marca 18 graus negativos. Um frio que congela o aço das armas e transforma o ar em navalha dentro dos pulmões. E no meio dessa paisagem branca e silenciosa, uma patrulha de 8 homens avança devagar por uma trilha que desaparece sob a neve. Eles não são europeus, não são americanos, não são ingleses. São brasileiros. E atrás deles, com as mãos na cabeça e os olhos arregalados de espanto, caminham 12 soldados alemães capturados. Quando essa patrulha desceu de volta ao acampamento aliado naquela manhã, o silêncio que se fez era diferente do silêncio do frio. Era o silêncio de quem não acredita no que está vendo. Porque até aquele momento, a aposta entre os oficiais aliados e até entre os próprios italianos era simples. Os brasileiros não durariam 1 mês. Afinal, o que um bando de soldados de um país tropical, gente que nunca tinha visto neve na vida, poderia fazer contra a máquina de guerra nazista no inverno mais brutal que a Itália tinha enfrentado em quase 50 anos? Essa é a história que eu vou te contar agora. E se você é o tipo de pessoa que se interessa por histórias assim, histórias que o Brasil fez questão de esquecer, mas que o mundo ainda lembra, já deixa sua inscrição aqui no canal. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não está nos livros da escola. E deveria estar. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando a Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália em julho de 1944, a recepção não foi exatamente calorosa, e não estou falando do clima, estou falando do olhar, do ceticismo, da descrença que escorria de cada oficial aliado que via aqueles homens de pele morena descendo dos navios no porto de Nápoles. Os americanos tinham uma piada interna. Diziam que quando a cobra fumasse, os brasileiros iam para a guerra. Era uma forma educada de dizer nunca. O próprio símbolo da FEB, a cobra fumando um cachimbo, nasceu como resposta a esse deboche. Mas o deboche não parava por aí. Os italianos, que já tinham visto de tudo naquela guerra, tropas alemãs, americanas, britânicas, canadenses, polonesas, olhavam para os brasileiros com uma mistura de curiosidade e pena. Um país que nunca tinha neve, mandando soldados para lutar nas montanhas geladas dos Apeninos, parecia piada, parecia suicídio, parecia no mínimo um erro estratégico que os alemães iriam explorar sem piedade. E tinha um detalhe que ninguém falava em voz alta, mas todo mundo pensava. Aqueles soldados não eram profissionais. A maioria absoluta nunca tinha segurado uma arma antes de ser convocada. Eram agricultores do interior de Minas Gerais, operários de fábricas paulistas, pescadores do Nordeste, gente simples arrancada de suas vidas, jogada num navio por 40 dias e despejada no meio de uma guerra que não entendiam direito. O general americano Mark Clark, comandante do 5º Exército, tinha ordens de aproveitar a tropa brasileira, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Havia um medo real de que colocar os brasileiros em combate direto seria mandá-los para um matadouro e criar um incidente diplomático que ninguém queria administrar. Então, a FEB foi designada para um setor que parecia mais tranquilo, o Vale do Rio Reno, na região da Toscana e Emília-Romanha. O problema é que tranquilo era uma palavra muito generosa. Aquele setor ficava bem na linha gótica, a última grande linha de defesa alemã na Itália, uma muralha de bunkers, trincheiras e artilharia que se estendia por 300 quilômetros do Mar Tirreno ao Adriático. E como se isso não bastasse, o inverno de 1944 resolveu ser o pior em décadas. As temperaturas despencaram, a neve cobriu tudo, e os brasileiros, que tinham chegado com uniformes leves e uma ingenuidade quase comovente sobre o que os esperava, se viram de repente no meio de um inferno branco. Os italianos das aldeias próximas faziam apostas. Apostas não maldosas, apostas preocupadas.
Eles olhavam para aqueles rapazes de pele curta, com sotaques estranhos e sorrisos fáceis, e pensavam: coitados, não vão aguentar 2 semanas. O que ninguém imaginava, nem os aliados, nem os italianos, nem os próprios alemães, era que aqueles homens que nunca tinham visto neve iam fazer muito mais do que sobreviver. Iam dar uma lição que o mundo jamais esqueceria. Antes de chegar à neve, antes de capturar alemães, antes de provar qualquer coisa, a FEB quase não existiu. Quando o governo brasileiro decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados em 1942, a ideia de mandar tropas para a Europa foi recebida com entusiasmo nos discursos oficiais e com pânico nos bastidores militares. Porque uma coisa era declarar guerra à Alemanha e à Itália. Outra completamente diferente era pegar brasileiros de verdade e jogá-los no meio do conflito mais sangrento da história humana. O exército brasileiro, naquela época, era uma instituição de desfiles e quartéis. Não havia experiência real de combate em larga escala. A última guerra de verdade tinha sido a do Paraguai, 70 anos antes. E mesmo assim, era uma guerra diferente, num continente diferente, contra um inimigo diferente. Ninguém sabia como seria enfrentar a Wehrmacht alemã, a máquina militar mais temida do planeta. E aí veio o primeiro problema. Ninguém queria o comando. Os generais brasileiros mais experientes, quando souberam que a missão seria liderar tropas inexperientes contra veteranos nazistas nas montanhas da Itália, começaram a inventar desculpas. Problemas de saúde, compromissos inadiáveis. Alguns simplesmente sumiram das reuniões onde o assunto seria discutido. Não era covardia no sentido clássico, era pragmatismo frio. Aqueles generais sabiam que a chance de fracasso era enorme, e um fracasso daquele tamanho destruiria carreiras, reputações, legados. Ninguém queria ter seu nome associado a um desastre militar que poderia envergonhar o Brasil diante do mundo. O comando acabou caindo no colo do general João Batista Mascarenhas de Moraes, um oficial competente, mas que também tinha suas dúvidas. Ele aceitou a missão, mas deixou claro em relatórios internos que a preparação era insuficiente, os recursos eram escassos e o tempo era curto demais. E os soldados? De onde vinham os homens que iriam lutar essa guerra? Aqui a história fica ainda mais impressionante. A convocação para a FEB não foi voluntária para a maioria, foi compulsória. O governo brasileiro simplesmente pegou as fichas de alistamento militar obrigatório e começou a chamar nomes. Não importava se você era médico, advogado, padeiro ou lavrador. Se seu nome saísse na lista, você ia. E os nomes que saíram eram na maioria absoluta de gente pobre. Agricultores do interior de Minas Gerais que nunca tinham saído de suas cidadezinhas, operários de fábricas paulistas que mal sabiam ler, pescadores do Nordeste que conheciam o mar, mas nunca tinham visto uma montanha, sertanejos que tinham enfrentado a seca, a fome, a dureza da vida no campo, mas que não faziam a menor ideia do que era uma guerra moderna. Muitos desses homens nunca tinham segurado uma arma de fogo antes de ser convocados. Alguns nunca tinham usado sapatos fechados, outros nunca tinham dormido numa cama de verdade. E foi essa gente simples, sem preparo, sem experiência, sem nada além da própria resistência forjada na dureza da vida brasileira, que embarcou nos navios rumo à Europa. A travessia do Atlântico durou cerca de 40 dias. 40 dias de enjoo, de incerteza, de cartas escritas às pressas para mães e esposas que talvez nunca mais fossem vistas. 40 dias olhando o oceano e pensando no que viria pela frente. Quando finalmente avistaram a costa italiana, em julho de 1944, o que viram não foi a Itália dos cartões postais, foi um país destruído. Nápoles, o porto de desembarque, estava em ruínas, prédios desmoronados, ruas cheias de escombros, civis famintos vasculhando o lixo em busca de comida, crianças descalças pedindo qualquer coisa, pão, chocolate, cigarros, o que fosse. Um pracinha em carta para a família descreveu assim: "Mãe, a senhora não acreditava no que estou vendo. Parece que o mundo acabou aqui.
Tem mais pedra no chão do que casa em pé. Outro soldado, num depoimento gravado décadas depois, lembrou do cheiro. Cheiro de coisa queimada, de podre, de morte. A gente descia do navio achando que ia ver a Europa bonita dos filmes e encontrou o inferno. Foi nesse cenário que os brasileiros deram os primeiros passos em solo europeu. Desorientados, assustados, sem saber direito onde estavam, para onde iam ou quanto tempo aquilo tudo ia durar. E o pior ainda estava por vir, porque Nápoles era só a porta de entrada. O destino real ficava mais no alto, nas montanhas, onde a neve esperava, onde os alemães esperavam, onde a guerra de verdade ia começar. E enquanto os pracinhas marchavam rumo ao desconhecido, carregando mochilas pesadas demais e dúvidas maiores ainda, os oficiais americanos observavam de longe e faziam suas apostas silenciosas. Ninguém apostava nos brasileiros. Abril de 1945. A guerra na Europa já está nos seus últimos suspiros, mas ninguém disse isso para as balas. Nas montanhas ao redor de Montese, uma cidadezinha italiana que mal aparece nos mapas, os combates continuam ferozes. Os alemães sabem que estão perdendo a guerra, mas isso não significa que vão facilitar. Cada metro de terreno é disputado, cada colina pode custar dezenas de vidas. E foi numa dessas colinas que 3 brasileiros escreveram uma história que o próprio inimigo fez questão de imortalizar. Os nomes deles eram Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza. 3 soldados comuns, nenhum oficial, nenhum herói condecorado até aquele momento. Apenas 3 pracinhas como tantos outros. Um mineiro, um paulista, um goiano, que tinham atravessado o oceano, sobrevivido ao frio e agora estavam ali, num posto avançado brasileiro, vigiando o avanço alemão. O que aconteceu naquela noite de abril ainda é debatido pelos historiadores em seus detalhes exatos, mas o resultado, esse é incontestável. Uma força alemã de aproximadamente 100 soldados avançou sobre a posição brasileira. 100 contra 3. Não era combate, era massacre anunciado. Os 3 pracinhas tinham opções, podiam recuar, podiam se render, ninguém os culparia. 100 contra 3 não é covardia, é matemática. Qualquer comandante entenderia. Eles não recuaram. Eles não se renderam. Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza decidiram que aquela posição era deles e que os alemães só iam passar por cima dos seus corpos. O combate durou horas. 3 homens contra uma companhia inteira, 3 fuzis contra metralhadoras, granadas e a força esmagadora de um exército desesperado. Os brasileiros usaram cada pedra como cobertura, cada pausa no fogo inimigo para reposicionar, cada segundo de vida para levar mais alemães junto. Quando o sol nasceu, os 3 estavam mortos. Mas os alemães que finalmente tomaram a posição não encontraram apenas corpos, encontraram um campo de batalha que contava uma história. Dezenas de soldados alemães caídos ao redor, munição brasileira espalhada até o último cartucho, sinais de luta corpo a corpo, evidências de que aqueles 3 homens tinham lutado até literalmente não ter mais nada para dar. E aqui vem a parte que arrepia. O comandante alemão daquela unidade, um oficial veterano que tinha visto de tudo na guerra, ficou tão impressionado com o que encontrou que tomou uma decisão incomum. Ele ordenou que seus homens parassem, que recolhessem os corpos dos 3 brasileiros com respeito e que erguessem uma placa no local. A placa dizia em alemão: Drei brasilianischen Helden, 3 heróis brasileiros. Pensa nisso por um segundo. No meio de uma guerra, no meio do ódio, da violência, da desumanização que todo conflito traz, um comandante nazista de um exército que cometeu algumas das piores atrocidades da história humana parou para homenagear o inimigo. Não porque era esperado, não porque alguém mandou,
mas porque o que aqueles 3 brasileiros fizeram transcendeu lados, bandeiras, nacionalidades. Foi heroísmo no estado mais puro, o tipo de coragem que qualquer soldado de qualquer exército reconhece e respeita. Os corpos de Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza foram posteriormente recuperados pelos brasileiros. A placa original desapareceu no caos do fim da guerra, mas a história sobreviveu. Sobreviveu nos relatos dos próprios alemães capturados, que contavam o que tinham visto. Sobreviveu nos depoimentos de pracinhas que chegaram ao local depois. Sobreviveu nas memórias dos italianos de Montese, que até hoje falam dos Tre Eroi Brasiliani, os 3 heróis brasileiros. E sobreviveu, acima de tudo, como símbolo. Símbolo do que a FEB era capaz, símbolo do que aqueles homens, sem preparo, podiam fazer quando a situação exigia. Símbolo de que coragem não tem nacionalidade, não tem clima de origem, não tem manual de instrução. 3 soldados de um país tropical, 3 homens que nunca tinham visto neve até poucos meses antes, 3 brasileiros que o mundo subestimou e que morreram provando que o mundo estava errado. Quando a notícia do que aconteceu em Montese se espalhou entre as tropas aliadas, o tom das conversas sobre os brasileiros mudou definitivamente. Não tinha mais espaço para brincadeiras, não tinha mais espaço para dúvidas. A cobra fumou, e tinha fumado com força. Mas a história da FEB na Itália não foi feita apenas de combate e heroísmo militar. Teve outro lado, talvez um lado que seja ainda mais importante para entender quem eram aqueles homens. Porque enquanto lutavam contra os alemães, os pracinhas estavam conquistando algo diferente: o coração dos italianos. Os italianos já tinham visto muitos exércitos passar por suas aldeias. Viram os alemães, que requisitavam comida, ocupavam casas e tratavam civis como obstáculos a serem ignorados ou eliminados quando conveniente. Viram os americanos, que eram libertadores, mas mantinham distância, profissionais demais para criar laços, eficientes demais para perder tempo com gentilezas. Viram britânicos, canadenses, poloneses, cada um com seu jeito, cada um com sua formalidade. E então viram os brasileiros. E não entenderam nada. A primeira coisa que confundiu os italianos foi a aparência. Os pracinhas não eram um bloco uniforme de rostos iguais. Tinha branco, tinha negro, tinha mulato, tinha descendente de italiano, tinha cara de índio, todos juntos, todos misturados, dormindo lado a lado, comendo do mesmo prato, lutando ombro a ombro. Para os italianos, que viviam num país onde as divisões sociais eram rígidas e onde o racismo americano já tinha dado as caras com as tropas segregadas dos Estados Unidos, aquilo era surreal. Um exército onde a cor da pele simplesmente não parecia importar. Um morador de Montese, entrevistado décadas depois, lembrou da primeira vez que viu uma patrulha brasileira passar por sua rua. Eu não sabia de onde eles eram. Achei que fossem de vários países diferentes, juntos. Quando me disseram que eram todos do mesmo lugar, do Brasil, eu não acreditei. Como pode um país ter gente tão diferente assim? Mas a aparência era só o começo. O que realmente conquistou os italianos foi o comportamento. Os pracinhas, ao contrário de praticamente todos os outros exércitos, não conseguiam ver civis sofrendo e simplesmente seguir em frente. Não estava neles. Não era assim que tinham sido criados. Quando chegavam numa aldeia destruída, a primeira reação não era estabelecer perímetro ou montar acampamento. Era procurar quem precisava de ajuda. Crianças famintas, velhos doentes, famílias sem casa. E então faziam algo que violava todas as regras militares. Dividiam suas próprias rações. Isso precisa ser entendido no contexto. A comida que cada soldado recebia era calculada para manter aquele soldado vivo e funcional. Não tinha sobra, não tinha margem. Dar sua ração para um civil significava passar fome num ambiente onde você precisava de toda a energia possível para sobreviver e lutar. Os pracinhas davam assim mesmo. Tem registros de soldados brasileiros que dividiram chocolate com crianças italianas. Chocolate era item de luxo, um dos poucos confortos que os pracinhas tinham naquele inferno gelado,
e eles abriam mão para ver o sorriso de uma criança que não sorria há meses. Tem registros de soldados brasileiros que deram suas próprias cobertas para famílias italianas em noites de frio brutal e dormiram tremendo, abraçados uns aos outros para compensar. Tem registros de médicos brasileiros que, depois de atender feridos de combate, iam às aldeias próximas fazer atendimento voluntário, sem ordem, sem obrigação, só porque tinha gente precisando e eles sabiam ajudar. A penicilina, o antibiótico milagroso que estava salvando vidas na guerra, era um recurso escasso e controlado. Era para soldados, não para civis. Essas eram as regras. Os médicos brasileiros quebraram essas regras repetidamente. Usaram penicilina para tratar infecções de crianças italianas, usaram suprimentos militares para salvar vidas de gente que tecnicamente não era problema deles. Um oficial médico americano, ao descobrir o que os brasileiros estavam fazendo, ficou furioso, chamou o médico brasileiro responsável e perguntou se ele tinha noção da gravidade de desviar suprimentos militares. A resposta, segundo relatos, foi simples: Senhor, se o Senhor quer me punir, pode me punir, mas eu não vou deixar criança morrer tendo remédio no bolso. Não tem registro de punição. As mulheres italianas que inicialmente trancavam as portas com medo quando qualquer soldado se aproximava, porque sabiam o que soldados podiam fazer, agora começaram a abrir as portas. Ofereciam água, ofereciam o pouco de comida que tinham, convidavam para sentar, para descansar. Não era gratidão por libertação militar apenas, era gratidão por humanidade. Os pracinhas aprenderam palavras em italiano, os italianos aprenderam palavras em português. Obrigado virou vocabulário comum nas aldeias da Toscana e Emília-Romanha.